Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém, irmãos! Aleluia! Muito bom dia! Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma fábrica de vencedores! Amém! Ó Senhor Jesus! Recording in progress. Hoje, no Rio de Janeiro, Amém. com ambiente de muita alegria, Amém. muita festa, Amém. muita comunhão. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. O dia hoje está com muito encargo, Sim. muita palavra, Amém. muita experiência. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Então hoje aqui terá vários testemunhos Sim. de tudo que o Senhor tem feito com a casa de adolescentes, Amém. com o TCI, Amém. com operações. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. com foco de multiplicação, Amém. levantar mais CEAPista, Amém. mais trabalhadores. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos hoje abrir o coração Amém. com simplicidade, vamos crer, vamos praticar. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus! A direção que o Senhor nos deu é que nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar toda essa terra que o Senhor nos deu. Para onde nós colocarmos os nossos olhos, existe uma palavra profética, uma promessa de que o Senhor vai nos dar essa terra. Só que nós precisamos ter o coração de trabalhar. O sentimento dessa live, o sentimento aqui é que os irmãos possam anotar, pegar o sentimento, que cada testemunho não seja apenas mais um testemunho, mas seja no seu coração, Senhor, o que o Senhor está falando comigo, para na minha cidade, na minha microrregião, na minha região, eu possa colocar em operação. Amém. E graças ao Senhor, porque o Espírito, Ele está zigue-zagueando no nosso meio. Nós tínhamos uma linha dos testemunhos para essa manhã aqui no Rio de Janeiro, mas graças a Deus o Espírito muda. Ó Senhor Jesus, nessa manhã, desde ontem a chegada do irmão Pedro, nós já recebemos muita luz, desde aquilo que ele veio falando na Argentina, no Paraguai, aquilo que ele falou ali em Manaus, também chegou no Rio de Janeiro essa palavra. Ó Senhor Jesus, e o nosso Espírito está queimando, desde a chegada do irmão Pedro no aeroporto, o jantar, no café da manhã, irmãos, o Espírito está soprando, e o Senhor quer mudar a nossa cultura, mudar a nossa cabeça. Amém, Jones? Tem que mudar a nossa cabeça, mudar a nossa mentalidade. Irmãos, nós não estamos mais numa igreja que apenas ouve a palavra do Senhor e não a põe por obras. Nós estamos aqui operacionalizando o que está no coração do Senhor. Valente de Davi, Deus quer falar ao seu coração. Abra o seu coração. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Em cada igreja vamos usar todas as ferramentas. E da direção que o Senhor nos deu de ontem para hoje, nós percebemos que o Espírito queria mudar esse testemunho, para que os irmãos pudessem receber, já de último momento, o que o Espírito está soprando nessa manhã. Já queria chamando aqui o Alex, o Charles, o Tiago. Por quê, irmãos? Ó Senhor Jesus, o Espírito nos mostrou que todos nós precisamos ter o coração de levantar trabalhadores. Todos nós precisamos levantar CEAPistas. 2026 é o ano dos CEAP cheios. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E nesse sentimento, nós queremos compartilhar aqui um pouquinho com os irmãos do que o Espírito vem fazendo, especialmente esse testemunho que nós vamos falar aqui, irmãos, mostra como tudo está conectado. Os comportores com a expansão, levantar pessoas nas cidades, e essas pessoas já com uma nova cultura, irmãos, elas estão levantando CEAPistas. A resposta de Deus para a oração de mães, irmãos, está acontecendo por meio do avanço do Evangelho. Amém. Alex, é isso Amém. mesmo, Alex? É isso mesmo. Amém, irmãos? Aleluia. O CEAP aqui em Lorena cuida do estado do Rio de Janeiro. Amém. Aleluia pelo CEAP ali em Lorena. Amém. E também aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Irmãos, realmente estamos aqui com o Tiago. Amém. Né? E o nosso coração queimou hoje de manhã na comunhão ali com o irmão Pedro, com respeito a esse jovem, apenas 4 meses no CEAP. Amém. O princípio foi ali a sua mãe. Ela, uma irmã, não se reunia, mas foi convidada para participar de uma caravana ali no CEAP em Lorena. E a sua mãe realmente sentiu ali um sobrenatural de Deus. Amém. Retornou para sua região. Amém. Chamou seu filho. Amém. Após ela ter insistido muito com várias maneiras para o seu filho ir para os caminhos do Ó Senhor, Senhor Jesus. não encontrando nenhum caminho, ela falou: eu encontrei agora o caminho. Amém. A mãe foi num lugar Amém. aonde vai mudar a sua vida. Amém. E de fato, meus irmãos, ela enviou o Tiago ali para o CEAP. Amém. Irmãos, a transformação do CEAP deixou essa mãe doida. Amém. Essa irmã, a irmã Glaucia, se tornou uma mulher samaritana. Amém. Ela saiu toda ali na região de Cabo Frio, convidando outros jovens da idade do Tiago. E de fato, irmãos, 4 Amém. jovens foram
para o SEAP. Amém. Graças ao Senhor por isso. Amém. Então mostra realmente o que o Senhor pode fazer na vida desse jovem, né? Amém. Fala um pouquinho aí, Tiago, seu testemunho. Amém, amém. Amém, amém, Senhor Jesus. A minha vida muda quando eu creio na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, eu sou a prova vida, irmãos, que a palavra profética faz milagres. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu não tinha, né, nenhum plano para o meu futuro, eu estava perdido. Mas a palavra profética me resgatou, me curou e está me levando para as ruas para pregar o evangelho do reino. E hoje, graças ao Senhor pela comportagem, irmãos. A comportagem realmente é uma obra linda que o Senhor toca no meu coração, né, de continuar avançando, de pedir o Senhor para continuar me usando para poder levar vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus, essa semana eu tive a experiência, né, de bater a minha meta. E estava ardendo no meu coração, né? Minha vida muda quando eu creio na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, realmente eu quero ter realidade, né? Deixar o Senhor me governar. Deixar o Senhor fazer a obra no meu coração cada vez mais, me purificar. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Quantos kits, Tiago? 50 kits! Irmãos, né, Ó de Senhor fato também tá aqui rapidinho o Rafael. Vem cá, Rafael. Rafael é um dos amigos do Tiago, que quando o Tiago chamou, foi um dos amigos que também perseverou ali no SEAP, e hoje também é um comportor junto com o Tiago. Irmãos, a captação de SEAPista realmente é o caminho que o Senhor deu para nós hoje, para as igrejas, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, foi maravilhosa a forma como o Tiago ele chegou no SEAP. Ele chegou lá no momento que nós estávamos numa reunião de toda a liderança do Rio de Janeiro. Era uma reunião de liderança no SEAP. E de repente Deus enviou o Tiago. Amém. Irmãos, que hoje também faz parte dessa liderança. Amém. O Senhor está liderando equipes às vezes na rua. Irmão, Senhor Jesus. Amém. Quando tem caravana, o irmão também está liderando caravana. Amém. Irmãos, não tem forma lógica. Não tem lógica você levar um jovem, Ó Senhor Jesus. irmãos, que não reunia para uma comunhão de liderança. Irmãos, isso mostra a urgência que o Espírito está de levantar trabalhadores. Amém. Irmãos, o Senhor ele não quer usar a minha lógica nem a sua lógica. Amém. Irmãos, ele quer executar a sua obra. Amém. Brothers, we are not just a church that listens to the word of the Lord and does nothing, Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nesse sentimento, but we are here executing what it o próximo testemunho is in the heart of the Lord. Tiago que chegou com no SEAP ali com uma bolsinha de lado. Open your heart. Colocava suas coisinhas, seus pertences. Allow the Lord to Onde speak ele to your anda, heart, Yeshua! Ó Senhor Jesus! and let us use all the Louvado seja o tools. Senhor. Irmãos, estamos em festa. From yesterday to now, Testemunho. we noticed Irmãos, vamos that continuar the no Spirit mesmo wanted to espírito. change the things. Vamos ouvir vários testemunhos em seguida e vamos So continuar then we could recebendo listen do to what Senhor the essa Spirit wants to missão. say. Passamos Now I agora want to para os call one irmãos of the que brothers to ouvir. speak, Jesus because é the o Spirit Senhor. has shown us that we all must have a heart to lift new co-porters, new workers, to raise new GPCers. 2026 is the time to make GPC full. So I want to say about what the Spirit is doing among us, about all the things are connected to each other. The co-porters with the expansion of the work of the Lord, building new people. So there's a new culture. So now we are raising new GPCers. The answers of mothers, everything is happening because of the preaching of the gospel. Thanks the Lord for the GPC in Rio de Janeiro. So we had an experience about a young man that went to GPC. His mother wasn't with us in the church, but she was invited to come to the GPC in Lorena. And there we felt a supernatural young. And also she called her son. And she tried to, around many ways, to bring him to the Lord, but she couldn't. But she went to the GPC to change her life. And so she brought her son to the GPC. And the experience in the GPC made her crazy. She was like the Samaritan woman. So all the people with the age of Tiago went to the GPC. So now we can see what is happening in the life of this man. Amen. Jesus is the Lord.
My life changes when I believe in the word of the Lord. And I am the living proof of this, of the prophetic word, because I had no perspective of life. I didn't know what to do with my future. I was lost. But the prophetic word rescued me, healed me, and is taking me to the streets to preach the gospel. So the Coporting is a beautiful work. So I have the heart to keep going forward, because I can give life to people. And during this week, I had an experience. I could reach my goal. It was burning in my heart because it was saying the word that when I believe in the word changes my life. So now I can let the Lord do the work in my heart. And he reached the goal of 50 kids, 100 books. And Rafael is one of the brothers of Tiago, one of his friends actually. He was also called to the Copor in the GPC, and he accepted to become a Coporer. Amen. Jesus the Lord. Brothers, was wonderful the way that Tiago came to the GPC. We were in the moment of a meeting with all the leadership of Rio de Janeiro. And thanks the Lord called Tiago to come. The Lord is now leading new teams in the streets. We had a group of people going to the streets, going to GPC, and the Lord is leading each one of them. And these two boys didn't used to be with people who have meetings of leadership, but now they are, because the Lord is lifting up new workers. The Lord doesn't want just to plan, but He also wants to execute it, because He's changing our heads with a new culture. So we just want to speak about our next testimony. Well, and today, Thiago used to have a small purse that he used to use, but today he has a big backpack with a bunch of books. And now we'll listen a lot of testimonies, experiences, and now we will receive the same feeling. Let's go to the brothers of Gurupi. Amen, amen, Jesus the Lord. Amen, brothers, we're here in the church of Tocantins, Gurupi. We're here with Thais and Paloma, and we want to say about our feeling. And may we encourage each one of them. And one of the tools that we are using, which are available to us today, it's in the way that we not only receive the word, but we also execute it. We are also practicing the come and see. We are practicing the TCS. We are practicing the fabric of kids. Wherever we go with the TCS, wherever we go, we can raise new brothers and sisters. And not only in our region, but in other cities around it. And also we can bring more brothers and sisters in the church to be part of the work. And now we can call ourselves as the mighty man of David. So we can make the work go forward. Not only here in our city, but in all the states. So now I want to call the sisters to speak about their testimony, their experiences. And they will speak about each one of the tools. So first with Livia. Amen, brothers. This is the Lord. Amen, brothers. It is wonderful to be part of the CCF. And the first step was to be available to go to PAC, to be perfected. So we went to the GPC in São Paulo, but we also went to PAC. And we understood that we had to listen diligently the word of the Lord. And so we could bring everything to our city. So when we started to be part of the positive agenda,
we started to do the dynamic meetings in the church, but also in the houses. So we are doing this, and this is being a very precious way with the War Prize to execute the work of the Lord. So, brothers, we are not waiting for anyone to do the War Prize for us. These are the teenagers, but we started the War Prize. We don't need to depend on no one. And also, when we go to the community, there are many people looking at us while we do the War Prize, and we don't have to knock on their doors because they come to the church to see what we're doing. So we are taking the context of people, speaking to them, because we want to take care of them. So the TCS and the community are precious too, so we can work with it, so we can have a rain of blessings over us. Amen. This is the Lord, because that's the reality of someone who listens diligently to the word, someone who has interest to execute the work of the Lord. The TCS is something practical, with War Prize, immersion, with the hymns. And also, when we go to the streets to do the meetings and gather together, we can be energized. We can include more brothers and sisters in the positive agenda to follow closely. And every Tuesday, we have a meeting of the leadership. We have the house is open to have the meetings in it. And also, we have the experience to do the TCS in other cities. We can do the House of Teenagers. We can do the War Prize. We can have many meetings during the week. The people are desperate. But also, we are having the experience to include all of the members of the TCS to do the War Prize, not only the teenagers. Everyone can be energized. Now I want to pass to the brothers of Argentina. Amen, amen, amen. Ó Senhor Jesus, essa ferramenta do almoxarifado celestial, amém? Almoxarifado celeste, Senhor Jesus. E graças ao Senhor, Senhor Jesus, foi multiplicando adolescentes, assim como o pipoca foi multiplicando sem parar. Nós chegamos ao número de 86 adolescentes. Ó Senhor Jesus, hoje, ativamente, nós temos 50 adolescentes. Amen, brothers. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E com isso, surgiram-se serviços, né? Ó Senhor Jesus. Então, nós Be welcome to Argentina. Amen. Para uma igreja engajada. Amen, brothers. I belong to the city of Fontana in Argentina. And we want to speak about our joy and enthusiasm. We want to speak that this little city where we're living in are advancing through the House of Teenagers, because we're living under the prophetic word. The direction was to open the House of Teenagers here, and we obey the Lord. And the Lord, with its mercy, included more teenagers and more young people. And now, being very sticked to the word, inculcating the word in our heart. In the beginning, we started with the preteens. And now, thanks to the word of the Lord, we are in the total 40 young people and teenagers, all together following the prophetic word. Amen. Amen, brothers. I am Miguel from Fontana, Argentina. And I want to speak about my testimony of the multiplication of the members of the House of Teenagers. I had the opportunity to follow the prophetic word.
and I had experience to pass what I'm living to my friends playing soccer, but also in my school. And I started to invite all of them to be part of the House of Teenagers. And the result of this is that one of the teenagers came, a girl, and now she will be baptized. Senhor Jesus, eu, o Samuel e o João, nós somos testemunhas dos 318 nascidos And de thanks the Lord, graça. other teenagers Senhor came to Jesus, follow the word. irmãos, eu cheguei, eu tinha 13 anos. Amen, brothers. That's the Eu e o work of Samuel, the nós Lord. somos coportores Amen, e Jesus saímos the nas Lord. ruas. Senhor Jesus, e o João decidiu consagrar We also have para some fazer news. parte da casa de adolescente de tempo integral. Thanks the Lord, Senhor we Jesus, stand to irmãos, Foz do nós somos Iguaçu, to the testemunhas GPC, vivas que a a palavra new profética foi teenager. na obra. Amen. Amém. Oh my Lord Jesus, amen. Oh my Lord Jesus, amen. Também temos um testemunho da irmã Ana Clara. Ó Senhor Jesus, ela serviu, reuniu conosco, a adolescente, serviu conosco e tirou um tempo para servir o Senhor. Amen. Ela foi fazer esse ato Jesus the Lord. e hoje está Oh Lord servindo Jesus. ali na Coreia do My Sul. name is Ó Cesar. Senhor Jesus, tirou I am consagrou o part tempo of the Senhor. of the Nós church temos here in que orar Rondonópolis. e nós separarmos um tempo para os We have to lift up our eyes and conquer all the earth. finalizando o ensino médio. Ó Senhor Jesus. E agora We have nós to vamos transferir com muita send alegria over. de guerra, passar o bastão para a igreja em Marabá. Amém? So thanks the Lord, our meetings now have a lot of joy because of the teenagers. So this beautiful tool is being used by the Lord. Amém, irmãos? Now, Senhor Jesus, with the nós preteens, estamos 3 years aqui ago, numa força-tarefa we started to work, da região 2. and Ó Senhor our Jesus, brothers came to nós speak to iniciamos us ali that pelo we seu had convite, a nós nos special tool, reunimos em Belém, nessa and força-tarefa now de we can be desenvolvimento da taken to the casa heavenly places Ó to do Senhor something Jesus, heavenly. e ali em Belém, irmãos, nós em oração, And now, pedindo para que o things the Senhor, Lord, just like de a forma bem popcorn, clara, everything né, started to multiply, to pop it up. transmitisse o encargo e a vontade dele para nós. Today, Ó Senhor Jesus, here, irmãos, e graças ao actively, we have 50 teenagers in the Senhor, church. 41 irmãos, eles foram para a agenda positiva lá em Manaus. And after that, E logo now we após have new tantas services. reuniões que eles tiveram lá, e também após a So live da thanks the semana Lord, passada, from com o an Paulo, accommodated irmãos, os and nossos passive cooperadores church, we have envolvidos an active ali church foram working. proativos. Ó Senhor Jesus, irmãos, entenderam o suspiro do Senhor. E logo quando terminou a live, nós já fizemos uma comunhão e alinhamos todo esse sentimento que o irmão Pedro tinha falado sobre o CEAP, irmão, sobre sair às ruas, atrás de CEAPistas, fazer com que Oh Lord possamos chegar na Jesus, lotação máxima de cada CEAP. E isso ardeu de forma tremenda, irmão, no coração dos irmãos que tiveram naquela agenda positiva. E logo depois da live nós já formamos as equipes para sair para campo. so Ó Senhor weekly, Jesus, thanks the Lord, se multiplicaram we have em 10 the name of cidades the mothers aqui do estado do of Pará. the Ó teenagers, Senhor Jesus, and conosco we esse can work foco with them, de erguer os making olhos, them tomar useful posse dessa terra e levantar to CEAPistas. connect to each Senhor other. Jesus, A mother aquilo que o Senhor that tem takes care of feito another é mother, aquilo que o irmão and a Pedro teenager compartilhou that de takes care Amós, of another no teenager. capítulo 3. Irmão, o leão And rugiu, even not irmão, having ninguém a lot of temerá. time to work O for the Senhor Lord, falou, quem não the sisters, the profetizará? mothers, are Senhor giving their Jesus, hearts to work irmãos, e os that they don't cooperadores na have. rua, semeando a palavra, So we are batendo as praying with the metas, mothers, e doing todo immersion aquele que with foi them, vida, não and só os we cooperadores still que estão na we rua still sendo took care of CEAPistas, them, irmãos, é toda a igreja, são os jovens, and são os also with the mothers adolescentes, that we é o contacted, that TCI we approached in the completo, streets, irmãos, we're os calling them valentes to da come to fé, the church meetings. engajados, né? Ó Senhor Jesus, irmão, nós estamos usando And tudo para fazer brothers, com que a I just want vontade to do say that Senhor if your possa ser locality estabelecida mais there's only rápido 2 em or 3 nossa época. teenagers, lift E up nós your estamos eyes to aqui the com a heaven, equipe because Lord do will sul do multiply Pará, it aqui em and Marabá. work. Senhor Jesus, My name is irmãos, Miriam. e o I Senhor am a tem feito captain of maravilhas. troops, Tem and um my work is to testemunho fruitify it. dos jovens que vai para o CEAP, que ele foi cuidado pela So casa de I want to speak adolescente aqui about em the brothers that Marabá. serves in the E kitchen, durante muito tempo that ele sempre serves levantou in para the poder ir para o activities of CEAP, the né? Mas ele teenagers. não tinha You know, idade e for também ele não the bread terminou and seu ensino fish work. médio. Irmãos, mas esse ano ele termina o If ensino you're médio. working on E any nós one of vamos these visitar ele. Ele burdens, estava um pouco I assim just want meio to encourage you to caído, um energize pouco yourself frio, mas in nós the fomos chamber visitar of ele. Irmão, energizing. quando nós chegamos lá, que falamos
but also help them to transport themselves wherever they have to go. Oh, Lord Jesus, we have the visas to do things, the Lord. We can take care of the people that we approach and consolidate them in the church. So thanks the Lord, we have 23 baptisms. Oh Lord Jesus, thanks the Lord. My name is Raoni, me, Samuel, and Joan. We are the testimony of the 318 that were born in the house. Some years ago, we were 13 years old, but now we are co-porters going to the street. So I just want to call you to consecrate your life, to be part of the house of teenagers, and live in a full time. That's our reality. And now we can say that the prophetic word does its work. Oh Lord Jesus. And not only the brothers, but we also have the testimony of the sister Ana Clara. She served with us. She was serving with the teenagers, and she went to Jundiaí to do the GPC. And now she consecrated the time to the Lord. But also I want to encourage each one of you to consecrate a time for the Lord, so the Lord can do its work on you and through you. So now we want to pass the mic to the brothers in Marabá. Amen. Amen. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. So, we have a very, very good work here in our city. Thanks the Lord. All the church gathered together to work hard in Belém. So, in a very clear way, the Lord transmitted to us His will, but also His way to execute it. And thanks the Lord, a group of around 41 people was in Manaus. And after they coming back to our city from the travel to Manaus, the co-workers and the brothers and sisters that were there, after coming back, they started to be more active. And right after the last live that we watched, we started to do small groups to speak about the GPC, to go after the GPCers, new people, making the structure of the church become full of people. So we're leaving the positive agenda. After that time, when they went to Manaus for the conference, and when they come back to our city, they started to bring a new identity for us. With this focus, lift up our eyes. We can conquer the earth, and we can lift it up more to the spirit. Brothers, the Lord is doing something that Brother Pedro said to us about Amos. Brothers, if the Lord is with us, if He spoke, there will be more prophesying. Everything will be accomplished. So now we can accomplish our goals. We are involved, looking for more GPCers. The church is involved. The teenagers are involved. The all TCS is involved doing the work. Engaged. Oh Lord Jesus. We can use everything, all the tools, to accomplish the work of the Lord and to hasten the coming of the Lord even faster. So in Marabá, the things are happening. The Lord is doing its work. So we had a teenager that came to Marabá to receive caring. He didn't have the age to go to the GPC, and he was studying. But during this year, he will finish his studies. And he was feeling cold spiritually, but we went to visit him in his house, and we spoke to him that he had to go to the GPC and not give up,
because he has the goal to look to the kingdom. He will finish the school, Bem, bom dia, irmão and Pedro. thanks Bom the dia, Lord, he irmãos. confirmed that he will go to Me GPC. chamo He will Matheus, consecrate a year of his life to the Lord. Nós somos comportores Brothers, what the Lord da is região doing, 6, estamos servindo aqui em you know, Poços the de Caldas. multiplication, Ó Senhor Jesus. E nós making temos us estudado be muito, encouraged to né, make the sobre GPC expansão, full of people. sobre erguer os olhos, levantar Thanks e the Lord, we are all crescer. engaged. And E the em lion is comunhão roaring. ali com The lion Deus, is com o roaring. Pai que tem cuidado, né, da região, tem cuidado de nós. In the death and Nós resurrection of the estamos Lord aqui, is né, establishing em his Poços de will. Caldas numa ponta e na outra And now we have ponta more tá experiences. Passos. Remember, brothers, Jesus the Lord. Onde está hoje meu The pai lion is roaring. e outros comportores também atuando ali. So now we Ó have to Senhor listen to the roaring Jesus. of the Lord. E nesse trajeto são um pouco We mais de take the 50 prophetic word, cidades. São um pouco mais de the 700 prophetic mil word that we are pessoas. listening today. And this has E been em our algumas strength. dessas cidades nós já estamos cuidando. The Lord is giving to us a new Desses energy adolescentes. Ó Senhor Jesus. because by the word, Caldas, our Madeira do minds can Sul, be Campestre, changed, e renewed. agora ali em Passos, né? So Tá the dando Lord um is novo speaking to us in começo. a practical way. Aleluia. Por meio dos If we adolescentes, have a renewed surgindo ali mind, a it's because cidade. we are listening to the prophetic word. E The ali prophetic word is agora, entering our por heart. meio desse testemunho, surgiu uma nova cidade ali em Passos também, que chama Cássia. We go to Meio que uma different irmã muito houses aberta to see ali, people coração and we muito can see aberto, that we can buscando o conquer Senhor. the world. Ela abriu sua casa para That's receber, the né, os breeding. That's the comportores breeding of the ali. word. E foi feito 2 The word VV has ali na always to be in cidade, our heart. onde no When we último lift up our vieram eyes, 30 pessoas. there is a Dessas feeling of 30 God inside pessoas, of us. todas já começaram a reunir ali na igreja em Passos. Ó Senhor There are people Jesus. dying, but E now nossa we will missão have the GP series aqui nessa taking região care of the é people, levantar conquering them candidatos to para the o Lord. levantar missionários para o Sim, levantar mais adolescentes e pela The brother misericórdia do asking me, Senhor, brother, what's the levantar program for adolescentes. us? Ele To falou do que what já to do? temos esses dois What do we enviados do? And I said, ali em and I Cássia said to him, there is e no também program, em but we Estirão do de something that Barreto, the está Spirit will cuidando show agora us. também. E esse é o nosso sentimento de Also, servir we have perto. the Ó Senhor testimony of a Jesus. girl called Kailani. Amém, She irmãos? started Glória ao to Senhor. study Meu nome é biomedicine. Carol, sou uma comportora. Esse aqui é o gravê. She's in the Tenho college, 17 anos, já emancipado. but she said, E dentro I do will meu stop serviço for a eu tô while atuando, né? my studies in the college and I want to consecrate my life to the Nós GPC. atuamos lá em BH. So those we can notice E that nós estamos the word aqui is para the dar uma word. força, né? Reforçar também a questão da semeadura. Como o Espírito tem And falado, also, thanks reforçado, the Lord, we had nós não podemos 7 deixar a UGPC. semeadura cair. 7 Como já tinha UGPCs in explicado, our essa city. comportagem não pode parar. Até mesmo na live passada foi falado que a comportagem é And a in principal the name of the ferramenta Lord, para a we have expansão. 9 more E that dentro will desse confirm if sentimento, they né, will nessa come or semana not. eu e o Graveto nós tivemos uma experiência de ali numa So, cidade brothers, um we have lançamento to de be 300 livros. together and do not trust in our own E capacity dentro to do desses something, livros semeados our foram own ability. muitos buscadores do Senhor, né, So we encontrados. just have Mas to uma bring experiência que eu on achei and muito bring legal in foi um the casal ali burden that the Lord comportador. is giving Eu to abordei us. eles foram super Because in this abertos, battle levaram that we are os fighting, detalhes the Lord falando wants assim, to olha, give to nós na us verdade new saímos de São experiences. Paulo e já fomos abordados lá. Nós viajamos para And Campos do also Jordão, Maranhão, fomos the abordados state lá of também. Maranhão E agora vocês nos encontraram aqui no sul de Minas. is doing Ó great Senhor work, Jesus. Irmãos, é sobrenatural, né? opening Eles ali me places perguntaram, olha, to como que eu bring faço people para to the conhecer GPC. mais? Como que eu faço para ver a missão de vocês? PLE is E also ali eu já working, passei o Instagram do Amapá, Instituto Pará, para eles. Eles já all the seguiram o states. Instituto na mesma hora e até mesmo já estavam ali vendo as publicações, né? E graças ao Senhor a palavra In profética Castanhal, in começou. Pará, Ó we Senhor are also Jesus. doing meetings Amém, to irmãos? accomplish the God's will, and the Lord is coming back. Tenho 17 anos. Sou Amen, pastor de brothers. adolescentes em Belo Horizonte. E, irmãos, após ter concluído agora So, o brothers, ensino básico, waiting for the next direction of the Spirit, ali na Olimpíada de Matemática e também no we received the Manhã desse direction feriado, eu e o Guilherme aqui, nós queríamos to ver go o que o out Espírito está here in fazendo na Marabá, cidade de Poços to de go to the Caldas. streets, Ó Senhor Jesus! and Irmãos, now we nós were chegamos encouraged aqui, to do nós something vimos different. esses adolescentes pegando We fogo, will go to cheio the da streets to alegria da find GPC. vida, fazendo grito We de will approach guerra, the people in the streets. direção, pães e Brothers, the peixes, word, vem, the war vem. cries, and the Irmãos, operations, the pegou Lord is doing fogo. everything. E como a So now we Carol can falou também, a multiply. comportagem é o que tem puxado Oh, Lord Jesus. todo o resto. E nós também Oh, não Lord podemos Jesus. ficar de fora. Amen, Lord E Jesus. queremos ter experiências com o Senhor na comportagem. E ontem nós Good saímos morning, Brother fizemos Pedro. comportagem Good morning, aqui na brothers. cidade vizinha.
My name is Nossa Mateus. experiência muito That's gostosa, com my pessoas wife, muito Rebecca. abertas, We are pessoas sendo co-porters salvas, e uma of the baita region number experiência. 6, Eu abordei and um we're grupo serving assim, here pude orar Poços com de ele, Caldas. eu orei a palavra profética, And ele falou we are assim, listening eu that precisava dessa oração, we have é to isso que Deus expand queria falar comigo. the work of the Quando eu Lord. We mostrei have to isso lift para up our ele, ele eyes deu o título, ele and falou, run quem around the precisa world. dessa palavra profética? Quem faz isso é o Espírito. Or E the também nós brother that's taking ganhamos, care of us nós here, precisamos Poços de Caldas. operacionalizar, como o Mão Pedro tem falado, não ficar acomodados, mas And also we fazer have as another city operações next to us, e which is ações em called qualquer lugar Passos. que nós estejamos. So E my juntos nós father ontem and all the tivemos co-porters 100 are livros. working there. Damos a Personally. glória do Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Bom dia. And Eu sou o in Davi. our track, E we moro have aqui around em Poços com Mateus e 50 Rebeca. cities. Estudo e participo das operações. And thanks the Então, Lord, eu posso orar por with, você? with some Ver esse dia. teenagers with the Queria falar com os TCS, irmãos the do church, sentimento we are taking care aqui of para o nosso their cities. adolescente de Poços, irmão. A palavra está ardendo em Now nossos we can have a corações. unity. Vamos conviver desesperado pela palavra. Viver And with desesperado pela teenagers volta do bringing Senhor. fire to the Esse é o cities. viver maravilhoso da igreja, irmãos. Também queria compartilhar com os irmãos uma experiência que tive no VNV. E And conheço de Poços, o very Anderson. close to Ele é Passos, um valente there's líder another de city. jovens do intendente. There's a Ele é woman louco there pela that palavra. opened her Glória a house to Deus. receive O us, to Anderson, receive the Roberto tá co-porters. falando muito, né, irmãos? Que os valentes de Davi tem que And two despertar. E o times we Anderson did the de Betel, community o there. Anderson tá And things acompanhando the de Lord, we perto, could approach acompanhando as 30 people that operações. came. É um incentivo também para os irmãos que estão nos And these assistindo. 30 people Seguir de started perto, to be part of sair the para church in estar com os Passos. adolescentes. Também, irmão, nesse VNV, fomos So, fazer um VNV na brothers, cidade de Campestre. here in the region E that eu e we meus are, our adolescentes goal is to descendo da raise rua, up orando, new batendo tears, as portas. new E co-porters, nada, né? and new Aí nós teenagers. falamos entre nós, Senhor, o que está acontecendo? Por que ninguém quer buscar o Deus verdadeiro? Aí nós descemos a rua assim, orando e fazendo imersão. E nesse So, dia things nós the Lord we falamos, have on your erga cities, os olhos para a where tua we glória aim e o to Senhor te dará lift up de new herdeiro. churches. Senhor Jesus, somos herdeiros da terra, Senhor. Fazemos parte dessa Amen, brothers aliança, and sisters né? of the Lord. E nesse dia My name nós is oramos Carol. pelo I am a Senhor, co-porter. falamos, Senhor, manda os buscadores. That's the Assim stick. que viramos a esquina assim, irmãos, I'm encontramos 70 alguns years old. adolescentes, convidamos eles e eles And falaram, so não, eu vou com together, vocês. we are E here in the dentro region of dessa Poços de comunidade, Caldas. irmãos, tinha um total de 19 convidados nessa casa. Mas, Senhor Jesus, temos que And thanks the depender Lord, we are 100% here da to palavra do strengthen Senhor, the meus work of the irmãos. Lord. Temos que seguir de perto e desfrutar. Esse é o viver We maravilhoso da cannot let igreja. Vamos our jogar sowing comunidade de become vida. low, Ei, Senhor Jesus. but we have to sow more and more. The co-porting is the main tool to expand the work of the Lord. So during this week, we had an experience, and we could reach the goal of 200 books. And thanks the Lord, we could find many speakers for the Lord. So, in the end of the day, I approached the couple. They were very open. They took the book, and in the end, they said, you know, firstly, we're from São Paulo. We approached it there in São Paulo. We went to Campos do Jordão, and we approached it there also. And now we're here in the south of Minas Gerais, and we approached it again. And he said to me, what do I do to know you more? I want to know your church. So I showed to them the Instagram of the Life Around Institute. And he started to see our publication, our content. Things the Lord, he's engaged and closer to the Lord. Amen, brothers, this is the Lord. My name is Diego. I'm 17 years old. I belong to the house of teenagers in Belo Horizonte. And brothers, I finished my school. I had good scores in the last exams, but thank the Lord, I'm here with Guilherme. And after finishing the school, we decided to come to consecrate our time to serve the Lord before we go to college. So we're doing the fish and bread work, we're doing the TCS, the community, and just like Karen said, we didn't want it to be out. We didn't want it to be out of this beautiful work, but we went out to the facility. So for the things of the Lord, we can have a beautiful experience approaching people.
problema é que às vezes tem And um just jogo a em brief outros lugares, tem experience. espaço, I tem prayed lugar to aí, tem someone, lugar aí. Então, tem lugar para todo mundo. Ó Senhor Jesus. and Então, a I igreja em needed, Poços de I Caldas, needed irmão, nós this estamos muito prayer. He said contentes to me, e alegres em participar da I need expansão do prophetic reino. word. For those Aleluia! is the Não church. deixemos que o velho eu continue vivendo em nós. Amém. Vamos operacionalizar as ferramentas para We trazer o cannot Senhor de be volta. passive. Cannot Amém. stay passive. Irmãos do Rio, está com vocês a palavra. And thanks the Lord, we sold 100 books. Hey, brothers, good morning. My name is David, and I'm living here in Poços with Mateus and Rebecca. Cada ferramenta, Senhor Jesus. Ora com isso, irmãos, que cada igreja também possa estar com isso, praticando, avançando, pondo o texto aí para trabalhar. I just want to say about what feeling that we are having. Brothers, the word is coming to us. We are being encouraged. And also, we are desperate to bring the Lord back. We're also renewing the brothers of the church. And I just want to say about an experience that I had in the community. Which is that the people are being more engaged with the word of the Lord. The mighty men of David, they have to also be desperate. It's just a motivation for the brothers that are watching us. We have to be closer to the teenagers to work together. And we went with some teenagers to do the work of the Lord. We were approaching people, knocking on the doors, but nothing was happening. And I was asking to myself, why, Lord? Why nothing is happening? So we started to pray. We started to do the immersion. We started to do the war crimes. And the Lord was saying to us, lift up your eyes, and the Lord will give to you the earth to conquer. And in this day, brother, we were asking to the Lord, send new seekers, send new people that wants the Lord. Brothers, in less than 15 minutes, we had around 20 new people to come to the meeting. Beautiful. So we just have to follow closely and enjoy the word. Então, pela fé, nós tomamos posse dessa promessa e a partir da nossa visita em Paraguai e também a Argentina, nós entendemos que o coração apertado do Pai. My name is Nick, and we are all part of the supply corps. O Senhor havia nos dado já todas as ferramentas básicas para essa expansão. Conforme nós falamos com os irmãos da região 6 que foram até a estância para ter comunhão, e nós percebemos que não podemos acomodar, não podemos simplesmente ficar satisfeitos com tudo que o Senhor tem feito até hoje. And today, Deus, estamos vivendo o melhor momento da história da igreja, da nossa história da vida da igreja. Estamos todos muito contentes com tudo que o Senhor está fazendo, com a casa de adolescentes, com nossos jovens, com nossos intendentes, com nossos comportores, com a expansão da obra do Senhor em todos os continentes. Estamos muito contentes, muito alegres. No entanto, nessa comunhão do final de outubro para o 1º de novembro, o Senhor nos alertou para não acomodarmos. Nós precisamos perceber que, uma vez entregue todas as ferramentas, we're having a coffee, we're having breakfast, and we're speaking about the burden of the GPT and what the Lord wants to do in the church. So thank the Lord is now bringing 5 new people to meet the church. And brothers, we are also working with the chamber of energizing. We were doing a time in the week, but now we are trying to do every day because everyone is encouraged to do every day. And there are other brothers from other local churches looking for us to be part of the chamber.
But brothers, we are very encouraged. We are very happy. The joy was big because we are preaching the gospel of the kingdom. Let's not allow the old man to live on us. Let us bring the Lord back. Amen. The Lord is now leading us. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. True, we're having a lot of joy. The church is advancing, and every tool is being useful to the Lord. So we just have to practice. And now we have to work. Amen. Let's not allow the old man keep living in us. It's everything new. In the month of November, our work started. And now, Brother Pedro is with you. Jesus the Lord. Wonderful. Então aí, irmãos, o Senhor nos deu o sentimento de que nós, daqui até o final do ano, nós vamos colocar nosso foco em an industry needs of materials to have the result of a final work. Essa viagem para Paraguai e Argentina, nós the Lord is taking us to see what He promised to Abraham. He promised the land of Canaan. And He promised to Abraham and his descendants. He had no title, he had no earth, and he had no son. But by faith, Abraham believed. And also we. The Lord wants to give the whole earth as our inheritance. And we have to recognize that we are fragile, a little flock. But thanks the Lord wanted to give to us its kingdom. So we believed in the word, we believed in the promise. And after our visit to Paraguay and Argentina, we understood that the heart of the Lord was desperate to help us conquer the earth. The Lord gave to us all the basic tools for the expansion. We spoke to the brothers in the region number 6. We were speaking that we cannot accommodate, we cannot be satisfied with everything that the Lord did until here, until now. But we live in a moment in the church where our history, the history of the church, is making us be happy. With our supply cart, with the waters, with the teenagers, in all the continents, expanding the work of the Lord. All these things are making us be happy. But in the end of October, the Lord said to us to not accommodate ourselves. But we also have to gather together all the tools to accomplish the work of the Lord. And then we understood that we have to work in a serious way because we are building up new overcomers. Let us lift up new overcomers, the ones that will bring back the kingdom of the Lord, the ones who will rule the Lord for 1,000 years. Therefore, todos os meses. Não depende apenas de uma chamada na conferência. When we started to do the work of the Lord with the tools that He has given us, vai aumentar ainda mais, né? Porque em termos de número de cotas, o estado de São Paulo, as igrejas thanks the Lord, as a steward, the Lord
showed to us that he had in his heart many tools to help us to accomplish his goal. Cone Sul também já passaram de 600 cotas. Então eu creio que nós vamos sempre aumentar mais a nossa luta. In other words, if we don't have co-putters, there's a problem. Já uma mudança de cultura, não é apenas fazer isso por um fogo do momento, mas nós percebemos que se você So right after our lunch, there was something that we noticed that was lacking, which is new co-putters. We need co-putters in every single region of the earth. We need new co-putters in Asia. We need new co-putters in Africa. Também precisamos a partir de hoje uma mudança de cultura. Nós sempre numa conferência regional we need more co-putters to work here in South America. E levantam-se, né, por exemplo, na Argentina 110, no Paraguai. So we need more co-putters. We need more workers. Therefore, brothers, Mas irmãos, isso não é the Lord has given us the feeling that nossa cultura, nós precisamos respirar. until the end of the year, Nós vamos conseguir candidato por SEAP let us todos os seek dias do ano. for new people Então, ontem nós to come to the GPC, and not only to the GPC in our region, but to every single GPC that we have in the earth. So, brothers, não é mais in the last Saturday, chamamento, mas thank the Lord, in the meeting, 110 people decided to consecrate themselves do ano to do the GPC. And in Paraguay, we have 60 more. do ano que vem. So, Então, para isso eu vou dar alguns números para vocês. in that brief meeting, we had 166 in the total to consecrate themselves to the GPC. Aqui no estado do Rio de Janeiro, So, brothers, we're lacking on people that we a work. faixa etária entre 18 anos até 24 anos. So, brothers, we noticed that wherever we go, the burden of the Lord is the same for every place. We need more GPC. E nem trabalham e não fazem nada. We need the GPCs to transform them in co-porters. Se você for para People that has vision on what they're doing, engaged, totally different from the old co-porters. We want a new generation of co-porters. You know, roaring like lion. 80% de pessoas que não fazem nada e na melhor faixa etária, jovens de 18 a 24 anos. During this morning, A estatística we distributed da brasileira é de 12%. the opportunity Em outras palavras, to bring more people to GPC. pelo menos entre 10 pessoas, So we have some files and they can fill in, and they can consecrate themselves to become new co-porters. Just as in Paraguay, Argentina, Manaus, in the region of Amazonia, and now here in Rio de Janeiro, vamos trabalhar? this morning, our burden is to start a process of a changing of culture about on how we will get new GPCs. Então, irmãos, nós temos que trabalhar. The Lord is establishing to us a good financial status. Quando nós falamos In the last international conference, thanks the Lord, we had the opportunity to have a good amount of resources, financial resources to accomplish the work of the Lord. But also, thanks the Lord, changing our minds, our perception, having the vision of the investors of the kingdom. levando de volta para a mesma Every month, every single month, thanks the Lord, we have the necessary financial resources. Ele chamou And speaking about the number of quotas, thanks the Lord, in the region of São Paulo, we have around 1,000 quotas. versículo 14,
Versículo 14. Ouvindo Abraão que Thanks the Lord, in the region of the south of Brazil, we have more than 600 quotas. And why? Why do we need to have more people having quotas? Because we need to be consistent. We have to be constant. We cannot have this experience once in a time, but we have to be constant. To bring the Lord back, to accomplish the will of the Lord, we must have a culture which is to supply the work of the Lord. And also speaking about the human resources, the labor, we need a changing of culture in our GPCs, in our cooperators. Em outras palavras, irmãos, And se nós, o for Senhor está instance, nos dando we had the experience to have 60 people in Argentina, 56 people in Paraguay, 20 in Manaus, but brothers, this is not enough. Why? Because we have to breed in a new culture. querem expandir o reino de Cristo We need to find new people to GPC every single day in the year. e colocar todos os seus So thanks the Lord, debaixo dos seus pés. in Rio de Janeiro, Nós não temos around 6 months, we are here encouraged to find the GPCs. 6 months and then 6 months more. In the 365 days in the year, Vamos vencer a guerra com 300 we have to find new GPCs. nascidos em casa. So I will pass to you some numbers. Em trazer o reino de Cristo de volta aqui, e nós The brothers made a research, and nas batalhas finais para vencer here in the city of Rio de Janeiro, e para vencer essas batalhas que nós estamos around enfrentando e nós vamos 18 years old to 24 years old, final, irmãos, nós precisamos dos 318 homens. we have 21% E quem of são esses young people that doesn't work, doesn't study, and do nothing. 21% is a lot of people, around 18 and 24 years old. 110, versículo 3. Para nós colocarmos todos os If you look debaixo dos seus pés, para que Cristo to possa other parts of Rio de Janeiro, reinar nessa terra, 28% of young people from 18 to 24 years old also does nothing, doesn't work, and doesn't study. para essa batalha final. The statistics Para isso, os líderes das is that igrejas only precisam 12% entender is being que active não on tem this. condições de vencer essa luta. É uma guerra So brothers, feroz, around 10 people, basically, one person does a nothing. extensão de toda a terra, de todos os continentes. Não temos essa So capacidade. we have 300 and 1,000 people that does nothing. What about we bring them to GPC? Exército de jovens santos. Let us work. E a partir de 2021, 2022, Where they will go? cair como They have no future. gotas de orvalho, They have no perspective. os adolescentes que até então They would be a bite para a sociedade, to find the evil way. So brothers, we have to work. We have to constantly work, and reading is a burden. nos deu como presente Okay, therefore, when we were speaking that Abraham rescued Lot, quando Deus começou a energizá-lo and com a when Lot were rescued, começaram a abraçar a palavra que saía da boca de Deus, eles and passaram the com simplicidade, 5 kings that tried to rebel, irmãos, tudo começou a mudar. take Lot, As that igrejas take ganharam esse benefício its woman, de primeira mão, that take as its reuniões goods mudaram, né, todas as to ferramentas Mesopotamia. começaram a ganhar mais energia, When he was captured, and when Abraham knew what was de uma maneira muito mais eficaz, he called, quem vê nas ruas com a who ousadia he e called? rapidez desses meninos energizados Genesis 14.
que penetram nos bairros sem medo, com intrepidez Genesis 14, do Espírito. 14. Irmãos, têm conquistado When Abram muitas heard that his relative had been taken captive, he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as como Dan. existe nessa faixa etária a dificuldade de se lidar com Abraham defeated a sociedade. the armies of 5 Isso kings, também é ponto a favor nosso. Porque se você and with only 318 men born in his household, os irmãos tomaram the most skillful man, Tiago, trained man, o menino he Tiago, overcame e the war. daqui a 3 meses, né? So, brothers, Daqui a 4 meses, the Lord is showing to us something here. He's giving to us a tip, an advice, 180 graus. which is, if we truly want to be part of the household Sem futuro, of Zion, hoje ele the é fortress of Zion, excelente if we want to expand the prega government o of evangelho Christ and evangelho do bring reino, people, bring e não só Christ isso, to rule over the earth and subdue the earth, testemunho dele if we want to put acaba all the enemies under his trazendo feet, outros amigos e brothers, colegas que we viram a don't mudança have da other vida dele, solution. vi- This tip, this advice that the Lord has given us, mudança no brothers, semblante da pessoa, é evidente o it's brilho nos an olhos impossible war, que but we will surge win depois que encontra esse caminho de Deus with e the 318 men born in the segue household, esse caminho. which is, in other words, 3 ou 4 colegas já estão seguindo if you commit yourselves to bring back the kingdom of the Tiago. Lord. Então eu quero dizer o seguinte, na sociedade, irmãos, tem And aqui also, na região do we Rio de are Janeiro, Rio de Janeiro, we nós are temos close to 300 the last battle. jovens sem fazer nada. 300 jovens sem futuro, Closer and closer of sem the wars, perspectiva. Irmão, que tal a gente pegar brothers, pequena we porcentagem will need e the começar já 318 men através de born Tiago, in the através household. de muitos aqui. And who are these Você 318 pode começar a trabalhar. born in the household? Começar, você tem na sua casa We can lay essa ourselves faixa etária, in the prophecy that we se received tiver in adolescente, já 2020, traz para casa de adolescente. which is in Mas se tiver Psalms 18 anos a 25 anos, 24 anos, você quer ser um missionário? chapter Quer 2, verse mudar 3, de vida, não? Você não to quer subdue the things under the feet of the mudar Lord o and sentido to make para sua vida Christ the ruler e of servir the ao earth. Senhor? Vem para In that time, the leaders of the E se church você não had tem to wake filho up. nessa idade, certamente você tem They parentes had to nessa voluntarily idade give que tem themselves to the filhos work nessa of the Lord. idade, não tem? Você tem And amigos, não therefore, tem amigos? Irmão, vamos começar a procurar. the leaders of Se the você, church has to irmão aqui understand that falou, quem que they foi? have O no Márcio, né, que falou, skill né, que se to você está accomplish procurando this. comprar um carro, você está, né, Because it's a word that pesquisando modelo, takes cor, uh, potência, analisa, that né, that características do involves carro to e tal, e take aí você sai na over rua, all você vê the esse carro all em the todo lugar. places in the earth. Se você está Therefore, the procurando Lord ser has given conhecido, us você an vai army sair na of rua, você vai ver holy young em people. todo lugar. So, O problema é in que the você beginning não of é com você isso. 2022, Ou não era, né? the teenagers started Agora to é. come to us. Então vamos mudar They a nossa started to cultura, appear. vamos? Vamos mudar a nossa cultura. They Porque were a você problem to sabe the que da society. mesma forma, há muitos líderes They were a cristãos, problem muitos to the grupos church. cristãos, No one que knew não sabem how o to que help them, fazer para ganhar but the Lord jovens. gave them to us as Não a sabem como gift. lidar com adolescentes. E não sabem como lidar com jovens de 18 a 24 anos. When the Eles se Lord interessam pelas coisas do Senhor. Eles estão se perdendo no when the mundo. Lord Eles não started sabem exatamente to o que speak fazer. the word Os and irmãos the aí teenagers speak to dá uma proposta para eles. started to speak about what is in the heart of the Lord, Fala para everything eles, started to olha, change. o que você Everything pode based fazer a in partir Psalms de agora? 110:3. Se tem jovem na sua The na sua the meetings denominação, changed. certo? Manda que nós vamos The tomar tool that we iniciativa had para started to fazer receive deles more jovens energy. missionários. Nós The temos TCS absoluta started to isso. be Eles vão a participar do reality, reino juntamente working on conosco, sabe? full Eles strength. estão desesperados, não sabem o que fazer com esses jovens. Que tal a gente So, começar a fazer esse trabalho? going to the Vamos neighbors, respirar going isso. to the streets, Vamos respirar. fearless, with the power of the Spirit, E também, né,
many places they conquered. However, brothers, we need to make it bigger. We need to expand this word. Let us expand this number. Todos que terminam o ensino médio, nós pedimos para que how there's a difficulty to take care of this kind of age. And if this is hard to the society, so it means that we have a responsibility. For instance, they spoke about Tiago, the first testimony of the life. He's here around 4 months. He's here around 4 months. His life changed. 180 degrees. He had no perspective life. He had no future. Now, he's an excellent work of the Lord in the streets. He's preaching the gospel of the kingdom. But also his testimony, his example, brought other colleagues, other friends that saw in his life the change. His face changed. It's possible to see that also in the face, the people change, their resemblance. Therefore, many other want to follow the same example. Então, nós precisamos de muitos desses trabalhadores em todos os lugares. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. So here in the region of Rio de Janeiro, we have 300,000 young people doing nothing. 300,000 young people with no perspective, no future. Copacabana, como é que é? Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra. So I started from Thiago and many other here. I want to encourage you. If you have someone in your house with the same age, if you have a teenager, bring them to the house of teenagers. But if you have someone with 18 to 24 years old, call them to become a missionary. Ask them, don't you want to change your life? Don't you want to find the true meaning of life? Come to the GPC. And if you don't want to have children with this age, certainly you have related people with this age. You will have friends. Brothers, let's start to seek for it. Brothers, for instance, if you're looking for a car and if you give all the time that you have to find the motor that you want, the power that you want, the value that you want, you spend time doing this. So we have to do this the other way, looking for people. But the point is that you don't care, or you don't care anymore, right? So let us change our culture. All right. Because there are many leaders of other churches, denominations that doesn't know what to do with the young people, doesn't know how to take care of the teenagers, doesn't know how to manage the communication with the young people of 18 to 24 years old. They are lost. They don't know what to do in the world. But brothers, propose something to them. And you can also propose to the leadership of other churches, other denominations. Speak to them. What do you think? We can be partners. We can work together. We have structures to bring them in and together work. Brothers, they are leaders of the churches. They are desperate. So, what do you think? Let us do this work. Let us breathe in this work. And also, all of our young people
when they accomplish the age of 17 years old, when they finish their studies, when they finish the school, please, we are asking each one of you to finish the school. Stop for a while after you finishing. Let us attend the military service to serve the Lord, which is the GPC. Our teenagers can be emancipated. They finished the school. They can be part of the GPC around 6 months. And then 6 months more, they can serve 6 months here in Brazil, but also 6 months in other countries. They will gain a lot of maturity. The hands of the word. Amém, Senhor Jesus. Eu estou vendo aqui o título desta fábrica. And if you serve the Lord in the military service of the Lord, and if you become available to be sent wherever is necessary, you will go as a full and fabulous army which will bring the Lord back. So we need many of His word. Porque como o irmão Pedro acabou de falar, uma fábrica precisa de mão de obra, matéria-prima, precisa de matéria-prima, e matéria-prima são pessoas. Então eu quero aqui, nesse curto momento, me dirigir a todos os irmãos e irmãs, pais e mães. O irmão Pedro citou o exemplo da mulher samaritana. Todos nós precisamos fazer o papel da mulher samaritana e buscar pessoas na rua, em qualquer lugar, nas nossas cidades, para nós oferecermos para ela um sentido para a sua vida. Eu recebi agora uma frase ali, por acaso, dizendo o seguinte: o futuro do seu filho depende da escolha certa. Eu pergunto para você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, irmã da igreja, qual é a escolha certa para o futuro do seu filho, ou do seu sobrinho, ou de algum conhecido seu? Primeiro de tudo, escolher fazer o CEAP. Eu tenho 2 filhos já adultos e eu quero dizer o seguinte, irmãos, a importância de, antes de entrar para a faculdade, aqueles que querem e vão fazer a faculdade, fazer antes o CEAP. Sabe, é uma proteção para o seu filho, é uma proteção para o jovem, para que ele possa ser But also working with the TCS. contra as ideologias que Brothers, there are so many important cities in Rio de Janeiro that we have to gain to work for the Lord. Niterói, Rio das Ostras, Teresópolis, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Nova Iguaçu. How many corpores do we need? You can only say a lot because there are no fixed number. Brothers, let us change our head. Let us change our mind. You need to breathe in this. You need to be like the Samaritan woman. When she found the Lord, Jesus Christ, the true water that could satisfy her thirsty, she went back to the city and she brought the whole city. You need to be like this Samaritan woman that will bring the whole city to the digital. What do you think? And if you and your parents, speaking to the parents now, if you want and if your son wants to go to college, I just want to say that we are not discouraging you to go to college. Each one of you that wants to study, we will give to them all the conditions to study, but go to college, not being prepared, not being engaged, not knowing the burden of the Lord clearly, the vision of the Lord, not knowing the vision of the Lord
to conquer the earth, brothers, easily, we will be, the teenagers and the parents will be captive in the colleges. The minds will be corrupted by the ideologies. Even if we have success tomorrow, in the future, brothers, he doesn't care if we lose our soul to the world and lost it to the Lord. We have to gain our young people. If they want to do college, if they want to go to college, they have to be engaged. Because they must have the vision to work in the world for the kingdom. So I just want to call Valmor to speak a little bit about this testimony. Every time when we say about it, his eye shines. He has a lot of burden about it. Amen. Use the word. Seeing the title of this meeting, it says, "Lift up your eyes and go around the earth." Speaking about the GPC, brothers and sisters, we have to lift up our eyes. We have to lift up, raise up, and go around the earth. Many brothers know that I am an investor of the kingdom, but I want to breathe in the burden of GPC. An industry needs human resources and natural resources to create a product. So I just want to call the parents. And speaking about the Samaritan women, we all must be like her, bringing people to offer to them the meaning of their lives, the true meaning. And I just want to say that the future of your son, of your daughter, depends on the right ones. Now I want to ask you, parents, which is the right future to your son and daughter, to your children. I have two grown-up children and brothers. There's a lot of importance to encourage them to serve the Lord first and then go to college. It's a protection because they can be protected from the ideologies. Because the ideologies can take them to become lost people, to lose many things. So a changing of culture must happen in our mind. Just like the 380 men that were born in the household. Having the young people as candidates to serve the Lord, changing the culture around the brothers and sisters in the church. Brothers, the point is, it doesn't matter if they want to do college, but they have to consecrate their lives in the first place to go to GPC. Because we have a first commission overall, which is to bring back the kingdom of the Lord. And we know the history of Anna. She consecrated her son, Samuel, over everything now. So we just have to find, and we have to become these new Annas and these new Samaritan women. So as a father, as a parent, I just want to say to you, parents, brothers of the church, let us breathe in the GPC. Let us use this shirt. And we have to fill up the GPC. We have to fill up the GPCs of new members. Oh Lord Jesus. This burden is very strong. Speaking with property and experience. So brothers, therefore, let us not allow our young people to get lost. Because they can find a profession. And
can be unuseful to the work of the Lord. So essa terra foi let us lift up new GPCers, have como Deus new vai co-porters, dar and essa elite terra co-porters. para a descendência de Abraão. Irmãos, a descendência de Abraão precisa And I was speaking this because also we have here two coordinators, two leaders Mas, of irmãos, the essa GPC terra in Lorena não and the é assim, GPC in São porque Paulo. essa terra hoje tem quem toma conta dessa terra é o príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo, irmãos, é Satanás. Então, essa terra que Deus nos prometeu dar por herança, eu e você precisamos conquistá-la. Não sem luta, não sem suor. É por isso, irmão, nós estamos preparando um exército para ganhar essa terra para o Senhor. Assim que o povo de Deus foi tirado do Egito, Deus deu a visão do tabernáculo para o povo preparar todo o material e fazer o tabernáculo. Mas no segundo ano, no livro de Números, no segundo ano, Deus então já pediu fazer o censo de todo o povo de Israel, de todo aquele de 20 anos para cima, capazes, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Todos. Irmão, Deus quer formar um exército do seu povo. Esse exército é para quê? Esse exército para conquistar a terra que Deus nos prometeu. Deus prometeu a Abraão, mas não vai vir de graça não. Tem que lutar, tem que conquistar. Então Deus nos prometeu à igreja essa terra. A igreja precisa lutar para conquistá-la. Por isso que em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, essa é a nossa luta. No entanto, o povo de Israel, já pela incredulidade, pela desobediência, só murmuraram, só se queixaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e esse povo chegou até Cádiz Barneia, pronto já para entrar na terra. Eles mandam 12 espias e 10 voltam desencorajando o povo, e o povo se murmura contra Moisés, contra o Senhor, né? E o Senhor prometeu fazer com que aquela geração não entrasse na boa terra de Canaã. E prometeu para que os seus meninos que não saíram do Egito, mas nasceram no deserto, esses entrarão. Esses que vocês falam que são meninos que não entendem nada, certo? Não sabem nem discernir o que é certo, o que é errado, o que é direita, o que é esquerda. Esses meninos vão entrar. E quanto a vocês, vocês vão dar meia volta, vão voltar no caminho pelo mar. Né? Então, irmãos, essa é a história da igreja. Deus prometeu dar para a igreja tomar essa terra, herdar essa terra. Mas durante 2000 anos da história da igreja, pela incredulidade, pela falta de enxergar que Deus trabalha pela palavra, faltou apreço pela palavra que sai da boca de Deus pelos profetas, faltou a fé, From now on, né? Encheu-se de let us change rebelião. our culture. Essa história da igreja de 2000 anos não é nada boa. Let us see GPCs in every place. In the supermarket, in the street, the computers. E a terra não foi conquistada. E Deus nos prometeu dar. Irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Agora, irmãos, é usar os 308 homens nascidos em casa. Então, irmãos, é urgente. Senão tudo soa como doutrinário. Eu quero trazer o Senhor de volta. Vem, Senhor Jesus, né? O reino do Senhor volta logo. Mas você não tem cargo pelo 308 homens. Você não tem cargo por candidato SEAP. Você não tem cargo pela comportância. Você não tem cargo para encorajar, né, o jovem na luta pelo reino, irmãos. Na verdade, você só fala de boca para fora.
se você realmente tem encargo de colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo e conquistar essa terra, irmãos, usando essas ferramentas que eu dei para a igreja. E dessas ferramentas, irmãos, o exército principal que vai derrotar e vai conquistar a terra, irmãos, é usar os 308 homens que o Senhor nos deu, nascidos em casa. Vem desde casa de adolescentes, vem os pré-adolescentes, irmãos. Então, vocês não sabem, estão vindo muitas crianças de 2 anos de idade, já sabem o que é uma live. Já sabe o que é ouvir uma palavra. Não entendem nada, mas gostam, né? Aí vem os pré-adolescentes. Os pré-adolescentes já estão... Você sabe o que é? No futebol não tem... Pelo menos, eu não sei se hoje ainda usa... No meu tempo era aspirante, não é isso? Aspirante. Ainda usa essa palavra? Time de base, mas eu digo usar um verbo, aspirar. Entendeu? Aspirar é uma coisa saudável. Se você não aspira a alguma coisa, você não tem expectativa de nada, certo? Se a sua vida é sem aspiração, sem esperança, você vive para nada, certo? Mas você precisa aspirar a alguma coisa. Irmãos, as nossas crianças, 2 anos de idade, aspiram, já querem ser como pré-adolescentes. E os pré-adolescentes já aspiram a serem adolescentes, já querem participar da casa de adolescentes. E os nossos adolescentes já aspiram a fazer SEAP, já aspiram a ser comportores. Vocês entenderam? Então, tá vindo aí, mano, está vindo uma geração atrás de geração. Então, nós estamos nessa transição, estamos colhendo os primeiros frutos já de emancipação deles. Daqui para frente, irmão, vão surgir muitas gerações. Mas, irmãos, hoje há uma falta muito grande de trabalhadores. Por isso que o Senhor Jesus, em Mateus 9, depois que ele desesperado não ficou em casa, não ficou entre 4 paredes ensinando os discípulos. Ele percorria cidades e cidades, aldeias e aldeias, tendo contato com a multidão, porque ele precisava pregar o evangelho do reino. Ele viu a multidão toda exausta, aflita, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele fala para os seus discípulos, promised that generation wouldn't come in the good land of Canaan. So the ones that didn't came from Egypt, that were born, but were born in deserts, these ones that were called as ones that didn't know anything, that didn't know how to discern the right or left. And while you're turning back to go to the sea, you will not enter the good land. That's the history of the church. Você, sabe, tem uma nova cultura. Irmão, o foco desse ano, até o final do ano, qual é o nosso foco? De todas as igrejas. Nosso foco, irmãos, é para levantar seapistas. Vamos encher os nossos SEAPs, né, da primeira turma do ano que vem, mas não é só um levantamento. Irmãos, não vou levantar para ano que vem, mas nós vamos levantar para o segundo semestre, quer dizer, não vamos parar mais. É uma coisa que nós vamos trabalhar constantemente para manter as nossas unidades cheias, né? A fábrica de vencedores tem que estar trabalhando não ociosamente, não pode ter ócio, tá? Não pode ter ociosidade. Nós precisamos trabalhar a pleno vapor, porque a necessidade é muito grande e a seara já está pronta, irmão, já branqueja. E nós não temos trabalhadores suficientes. Então entendemos o rogo do Senhor, né? O desejo do coração do Senhor, o suspiro do Senhor. Então vamos nos empenhar. Esse ano, irmão, cancele as férias. Vamos trabalhar. Vamos encher nossos SEAPs. Não que você não possa viajar. Se tiver alguma viagem programada, não estou falando para vocês cancelarem, não. Mas cancele
o espírito, né, de férias. Vamos trabalhar. Qualquer lugar que você esteja, vamos respirar esse encargo. Vamos levantar-se a pista entre nós, tá bom? Então, essas são, eu creio que esse é o desejo do Senhor, é o suspiro do coração de Deus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós estamos numa fábrica de vencedores. Isso. E nessa fábrica nós não vamos parar. Não. A produção não pode parar. Eu preciso estar respirando a produção na fábrica de vencedores. Amém. Eu preciso dormir com isso. Amém. Eu preciso acordar com isso. Amém. Esse precisa ser o meu ar. Amém. Eu não posso parar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar. Amém. O leão rugiu, irmãos. Agora os CEAPs em toda a terra. Novo espírito. Nova cultura. Para receber os novos CEAPistas. Amém. Vamos encher os nossos CEAPs. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Encerramos a live. Jesus é o Senhor. Amém.